Hoje eu vou falar especialmente com você que gosta de ler. Quem é apaixonado por leitura sabe que dá coceira ver um livro novo à venda, porque você já imagina como vai ser o livro, você já pensa na história. Nossa, você imagina que aquele livro precisa fazer parte do seu acervo, assim, é como fazer compras no shopping. Você olha aquela roupa e fala, nossa, preciso. Livro é a mesma coisa, para os amantes de leitura, obviamente. E como eu estive na Bienal, na semana passada? Retrasada. Eu fiz comprinhas, né, como eu falei pra vocês, e eu prometi que eu ia vir falar sobre essas comprinhas. A Bienal já acabou, obviamente, mas quem gostar dos livros dos quais eu vou falar, pode adquirir na internet, pesquisar, enfim, em lojas, o que você quiser. Então eu vou falar sobre esses livros. São 4, aí se você tiver interesse, mais e tal. De repente no comentário eu explico um pouco mais, ou faço algum outro post depois, e enfim. Bom, o primeiro livro é Os Estilistas de Moda Mais Influentes no Mundo. Pra quem trabalha com moda, enfim. Ou pra quem gosta do assunto só, não necessariamente trabalha, mas tem interesse. Esse livro foi escrito por Noel Palomo Lovinsky. E ele faz um cronograma de todos os estilistas mais importantes da história. Então, desde os primórdios, desde, sei lá, desde que foi inventado o tecido praticamente, quais as influências, quais as inspirações de cada estilista, o que cada estilista criou de mais marcante. Então é uma coisa muito legal pra ter, principalmente pra quem trabalha com isso, porque é uma enciclopédia, né? Eu, sinceramente, não creio que eu vá ler esse livro de cabo a rabo, mas é legal você ter como um livro de consulta, né? Pra você saber as coisas e tal. Um acréscimo vai na sua bagagem do assunto. O outro livro que eu comprei é o Alô Chics, da Glorinha. A Glorinha é a pessoa que é meu ídolo, sempre foi. Desde que eu comecei a me interessar por moda, um dos sites que eu mais leio desde que eu comecei a me interessar pelo assunto é o dela, que eu acho ela demais. Ela é demais, não tem muito o que falar, assim. Eu já tenho um livro dela que chama o Chiquérrimo, fala de etiqueta e de moda contemporânea, dicas, assim, regrinhas básicas pra casamento, gravata, calça, vestido, longo, curto e tal. Tipo, pequenas normas, assim, pra casamento, pra umas reuniões mais formais que as pessoas normalmente têm dúvidas. É muito legal, inclusive, indico. E esse aqui, pelo que eu vi, eu ainda não comecei a ler, mas ele também fala sobre etiqueta. Eu acho que esse, inclusive, fala mais sobre etiqueta do que sobre moda. E eu acho demais, porque etiqueta é etiqueta, né, gente? Não querendo padronizar comportamentos e impor nada, mas eu acho que etiqueta é uma forma de não vivermos como animais na sociedade, né? Tipo, educação e tal, uma coisa sempre bem-vinda, não importa a sua origem ou classe social. Então eu acho super válido. E ela tem uma escrita muito boa, ela é divertida, é sarcástica, então você lê e não é aquela leitura monótona, blá blá blá, tipo, que saco que eu tô lendo isso. Te entrete mesmo. Eu pelo menos, quando leio os livros dela, não consigo parar, porque é como se eu estivesse conversando com ela, sabe? Eu acho demais. Então, creio que vai ser uma leitura muito boa também. O outro livro que eu adquiri, que eu já tava querendo há um tempo um livro nesse segmento, é esse, Negócios Digitais, por Alan Pace. Na verdade, ele foi escrito por vários autores, é uma compilação de dicas de caras que trabalham nesta área de marketing digital, de negócios digitais, mas a organização do conteúdo foi feita pelo Alan Pace. É uma coisa muito legal de se ler, porque obviamente eu trabalho nessa área, então pra mim me interessa muito. E são dicas, assim, pra quem quer se aperfeiçoar no segmento, pra quem quer melhorar a audiência, ter mais curtidas, ter mais acessos, ter um conteúdo mais interessante, saber segmentar os seus assuntos de uma maneira inteligente, que chame a atenção. Então, tipo, são coisas que, óbvio, pra mim interessam demais e pra quem trabalha nessa área provavelmente vai interessar bastante também. Eu comecei a ler, ainda não saí da introdução, porque, enfim, mil coisas a fazer. Não posso passar o dia lendo, embora eu gostaria muito. Então, eu não posso formar uma opinião ainda sobre esse livro, mas pelo que eu pude ver, assim, da introdução, é uma leitura bem gostosa, leve. O cara não usa 1000 palavras impossíveis que você tem que constar o dicionário de 5 em 5 minutos, sabe? Que eu acho um saco. Embora eu goste, óbvio, de leitura boa, rebuscada, tem hora que, né, vamos dar uma pausa, porque eu não sou uma enciclopédia humana, então fala mais fácil aí pra facilitar a minha vida. E ele é o caso, ele fala facinho e tal, uma leitura bem dinâmica. Por enquanto, é o que eu acho dele. O último, porém não menos importante, é esse aqui do Jacob Petrie. Não sei se é assim que se pronuncia, mas acho que é. Não sei se vocês conhecem, provavelmente alguns de vocês devem conhecer, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que é um livro histórico criado em 1800 e sei lá bolinhas. E ele fala sobre administração, manipulação, aquela velha frase dos fins justificam os meios, foi criada por ele. Não sei criada, mas assim, foi uma frase marcante do livro dele.
E esse cara aqui, o Jacob, ele faz este livro baseando-se na escrita do Nicolau Maquiavel. Então ele meio que explica a linguagem do Nicolau Maquiavel numa forma mais dinâmica, mais fácil de entender. Porque eu, particularmente, li o livro O Príncipe e eu achei a leitura um saco, assim. Tudo bem que eu li muito nova, fazem tempos já. É mais nova, claro, porque eu sou nova, né? E eu achei a leitura muito pesada, maçante, aquela linguagem arcaica, difícil de entender e tal. E esse aqui me interessou justamente porque é um tema que me interessa, que eu tenho curiosidade. E na época eu lembro que eu não entendi muita coisa daquele livro por causa disso, por causa dessa linguagem pesada. E esse cara aqui fala de uma forma muito mais fácil da gente entender. Nada mais é do que explicar como funciona a sociedade, de uma forma meio pessimista, confesso, porque não é legal você saber que está sendo manipulado o tempo todo e que as pessoas meio que são calculistas o tempo todo, mas é uma forma de você encarar a vida com a realidade que existe, né? Porque a gente precisa ser otimista e tal, precisa cultivar bons pensamentos, mas a gente também não pode esquecer do outro lado que existe também, né? É como a balancinha lá da vida que tem o bem e o mal. A gente quer cultivar coisas boas, mas tem o mal também ali. E a gente tem que saber lidar com ele, porque não dá pra ignorar, né? Quando a gente ignora uma coisa, a gente não aprende a lidar com ela e acaba se tornando vítima das circunstâncias. Isso é uma coisa que ele fala muito. Então eu já tô quase acabando esse, e eu posso dizer que é legal, assim. Se você se interessa pelo assunto, já ouviu falar do Príncipe, né? Do outro livro, e... enfim, se você se interessa em ver o lado negro da vida... leia, porque faz parte e eu acho que é interessante pra todo mundo. Fala um pouco de política, um pouco de como você lidar com a administração no geral, porque o Príncipe foi criado na época, enfim, muito antiga, então na época eram príncipes, ele foca no príncipe porque era reinado e tudo mais. Agora a gente fala de governantes, de qualquer posição na hierarquia que seja ali no topo da pirâmide, ele se refere a isso. Então pode ser governante, pode ser príncipe, pode ser rainha, administrador de empresa, serve pra todo mundo. E é isso, gente. Esses são os meus livros da vez, né, que eu estou indicando. Eu nunca falei de livro aqui, eu acho, já falei no blog, mas vídeo acho que é a primeira vez. Eu gosto muito de ler, então se vocês gostarem eu posso vir a indicar outros livros que eu venha a ler. E eu espero que seja útil pra vocês aí, pesquisarem e de repente se gostarem comprarem e me falem sua opinião também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Tchau!